E deixa eu começar com a Adriene. A Adriene tá aqui, essa maravilhosa, e a gente já tava morrendo de saudade. Muitas, muitas. Prazer em recebê-la, Adriene. Prazer é sempre meu. Adoro estar aqui. Já cheguei falando que estava com saudade de vocês. Verdade. A Adriene Yassine, gente, que é neurocientista e muitas outras formações que ela tem na área de comunicação, né, em geral, no direito, enfim, a gente sempre fala um pouquinho, mas hoje nessa questão dentro da neurociência, a gente também vai falar sobre sinais de desequilíbrio. A gente já falou um pouquinho sobre essa questão do desequilíbrio aqui no programa com a Adriene, e hoje, como faz para você perceber esse desequilíbrio, né, Adriene? É bem importante a gente entender que o estado de desequilíbrio não é um estado natural. Porque nós nascemos com uma predisposição à saúde, com uma predisposição para a vida. Nós somos como se a nossa mente fosse orientada para viver bem. Olha que lindo isso. Nós nascemos para sermos felizes. Isso é incrível. E o que acontece no meu dia a dia que eu vou perdendo esse equilíbrio e eu não percebo. Chegando ao ponto, como a gente falou no programa anterior, né, quais eram as ferramentas para voltar a ter equilíbrio, porque a gente só percebe quando você já está lá. E a gente recebeu muitas perguntas, né, nas nossas redes sociais, falando sobre o programa, perguntando, tá, Adriene, eu entendi muito sobre ferramentas, mas como é que eu percebo isso antes de adoecer em função do desequilíbrio? Que é extremamente importante. Eu não quero adoecer, eu quero fazer algo antes. Isso, eu quero ter saúde antes disso. E aí eu separei para vocês hoje exatamente isso, né? Esses sinais. Então, eu gosto muito de começar pelo sinal mais grave, que é a permissão. Sentimento de permissão. Adriane, mas se permitir não é ótimo? A gente aprende lá nas nossas terapias que a gente precisa se permitir. Parece ótimo. Estou aprendendo isso, como assim? Estou assim, amando. Mas não é dessa permissão que eu falo. É a permissão que você se dá no seu processo de dor de ser rude com o outro. Então, porque eu estou sofrendo, eu me permito ser rude com aqueles que convivem comigo. Porque eu estou sofrendo, eu me permito ser agressiva com o outro. Usar da minha própria dor para causar dor no outro. E aí eu me justifico, mas eu não estou bem. A minha vida não está bem, eu não estou legal. E aí, por conta desse sentimento de permissão, você se permite agir de forma rude com o outro. Mas é consciente? Tipo, a pessoa não quando vê já foi porque ela está tão atarantada que... Normalmente é um processo impulsivo, só que a partir do momento que a gente passa esse comando, como agora, você que está me assistindo já não pode mais, você já tá esperto, você já está consciente, acho que você já está desperto para esse processo. Quando eu estou com dor, a minha dor não pode ser meu paradigma. Eu não posso conviver com você a partir da minha dor e justificando que a minha é maior que a sua. Porque a permissão, ela tem 3 estágios. O primeiro é que eu me permito tudo a partir da minha dor. O segundo é de que a minha dor é sempre maior do que a do outro. E a terceira é que todo mundo tem que relevar, tem que entender. É como se houvesse uma justificativa. E isso a longo prazo vai minando as suas relações sociais, você vai convivendo de uma forma, com uma qualidade pior com as pessoas e com certeza as pessoas que têm uma inteligência emocional, que sabem o lugar delas, elas não vão estar ali. Então você acaba ficando sozinho. Vão se distanciar. Vão se distanciar. Só que ao mesmo tempo eu justificando que eu posso fazer isso com as outras pessoas, responder mal, etc., acaba sendo uma muleta para mim nesse sentido. Eu estou doente, eu não estou bem, então... Eu sou a sombra do meu próprio diagnóstico, eu sou a sombra da dor. Nem consigo melhorar, porque eu preciso daquilo ali para poder continuar fazendo o que eu estou fazendo. Lembra que o estágio 3 é que o outro é obrigado a aceitar a tua condição como justificativa. Então você não tem por que melhorar. Você se permite e aí depois você fala, nossa, eu saí da linha, nossa, eu falei um pouco mais alto. E na verdade, sim. Então, um sinal que é grave é essa permissão. Mas a gente tem outros, né? E outros sinais muito importantes também. Por exemplo, o sinal que eu gosto muito de trabalhar com os meus alunos, e principalmente mentorandos que trabalham com o público, além da permissão, que é o primeiro, é você entender este processo quando você começa a ter comportamentos desarmônicos. Por exemplo, eu estou justificando demais. Eu não faço academia porque choveu, porque está frio, porque está calor. Eu começo a justificar demais, eu estou num comportamento desarmônico. Qual é esse comportamento desarmônico? Quando eu tenho um erro,
quando eu tenho um comportamento que não é legal, se eu entendo ele como erro, a minha mente já liga um start. Vai lá e arruma. Vai lá e repara, vai lá e se retrata com o outro. Mas se eu me justifico, seja pela minha dor, seja por qualquer desculpa que eu quiser dar... Não preciso consertar. Não precisa fazer nada, está super bem justificado. Então, o segundo sinal grave é essa justificativa. E a terceira, que eu acho que é a doença do milênio, é reclamar. Reclamar, nossa, é verdade. Ou como é difícil, ruim ficar perto de alguém reclamão, né? Mas tem gente que reclama de tudo o tempo todo. De tudo o tempo inteiro. E esse reclamar, o antídoto para isso é a gratidão. Enquanto o antídoto da justificativa é ir arrumar a casa, não se justifica, vai lá e arruma. O antídoto da reclamação é a gratidão. Em vez de olhar para aquilo que te dá vontade de reclamar, olha para aquilo que te gera gratidão. Ah, mas eu não tenho motivo. O depressivo, o ansioso, aquela que está passando por algum tipo de problema, ele tem uma dificuldade maior, mas ele pode também fazer esse esforço, que é olhar para todas as coisas que ele tem para ser grata. Só que na hora que você está ali no desajuste, é difícil você lembrar. Então, vocês sabem, como neurocientista, eu adoro uma lista. Então, faça uma lista da gratidão e alimente essa lista diariamente. Eu sou grata pelo meu corpo, eu sou grata pela vida, eu sou grata pela minha saúde, eu sou grata por ter dedos com unhas. Gente, eu fico agradecendo isso todo dia. Eu sou grata por ter 10 dedinhos. Porque é um detalhezinho que você não tem, que faz muita falta. Como, né, tantas pessoas passam dificuldades porque, né, não tem alguma coisa realmente, não tem um membro do corpo e tudo, e a gente aí reclamando de que o cabelo não ficou legal, né? Tipo... São detalhes pequenos que você esquece de ver o todo. Esses dias eu recebi uma pergunta na internet e eu sou muito sincera, né? E como mentora não tem como ser diferente. E a pessoa falou, o que você acha das entrevistas hoje com as vítimas do Rio Grande do Sul e só filmando as pessoas reclamando? Daí eu respondi que havia duas situações. Uma que não era reclamar, que era contar o que aconteceu. É diferente. Eu perdi tudo, a minha casa está alagada, está sendo difícil. Isso é contar. E sempre no final, essas pessoas que estão contando, elas agradecem pela vida. Sempre. Então, isso não é reclamar. O reclamar é você nem valorizar ao final do seu relato que você está viva, enquanto quantas pessoas estão mortas depois da enchente. Então, essa é a diferença. Então, reclamar não é você não contar um fato ruim que aconteceu na sua vida. É a forma com que você traz isso para o seu desfecho. Apesar de tudo ruim, de todo o ruim que aconteceu com você, você ainda é grata pelo que você tem, pelo pouco que você tem, que seja a vida, né? E outra, tem pessoas que não só tiveram a magnitude de estar vivo, mas também com seus familiares, recuperaram seus bichinhos e os bens, eu estou viva, estou saudável, eu vou lá e vou recuperar. Então, essa é a diferença do reclamar e do relatar. Eu posso contar para você algo que aconteceu comigo. Se você minha saúde, posso dizer, nossa, Kátia, eu tive uma experiência ruim a semana passada, tive uma gripe, mas eu estou ótima agora, já me recuperei. Percebe o desfecho? Então, essa é a diferença entre relatar e reclamar. E a gente tem que se treinar para isso, né? Muito. E é um exercício porque dá para fazer um teste, aí todo mundo, de casa também. Chega do lado de alguém e só fale coisas boas, você vai ver como o assunto esgota. Reclama, o assunto vira uma bola gigante. Você reclamou de um detalhe, o outro tem mais 10 para contar para você. Quem está do lado mais 10 e daí a roda fica repleta. É aquela disputa de tragédia, né? Ai, aconteceu tal coisa comigo. Ai, comigo foi pior. E aí vai. E assim, o terceiro, que é o quarto, né, sinal que eu acho bem grave, além da percepção justificativa e o reclamar, é criticar. E criticar não é feedback. As pessoas gostam, mas eu sou uma pessoa tão sincera que eu fico dando feedback para as pessoas. Feedback, ele é o processo de retroalimentação da comunicação, ou seja, eu peço por ele. Então, Kátia, como é que eu me saí hoje no seu programa? Me dá um feedback, eu posso melhorar em alguma coisa? A minha postura não foi legal? E os meus gestos? E a minha fala? Eu estou te pedindo um feedback. É diferente de uma crítica. A crítica e criticar por criticar não é ter consciência crítica, é fazer a crítica. E a crítica ela vai ganhando amplitudes desnecessárias. Então, eu chego num lugar, então eu tenho um jantar, está tudo perfeito e a entrada foi ruim. Então eu vou falar da entrada ruim.
Eu vou falar que o queijo não estava bem picado, que o garçom veio pelo lado errado, não veio pelo jeito, veio para a esquerda, tinha que vir pela frente, tinha que fazer isso, tirou a taça de vinho, não trouxe a água antes. Não olha todas as coisas boas, olha só o que está ruim. Só olha o que está ruim. E essa crítica, ela tem um efeito a longo prazo pior do que a reclamação, porque ela começa a viciar a sua visão. Você começa, como se fosse um radar, você começa a escanear tudo procurando o ponto negativo. E quando você faz isso, a vista passa tão rápido nos pontos positivos que você não curtiu o caminho. A vida começa a ficar trágica, né? Porque você só vai começar a ver coisas Você só está escaneando ruim, porque você está buscando algo para alimentar seu processo de crítica. Está maximizando as coisas ruins, né? Essa desculpa de, não, que eu sou muito sincera, não consigo mentir. Isso é assim, é grosseiro, né? Vamos falar a verdade, né? Essa é a permissão, é o primeiro sinal. Eu me permito ser rude, falar do jeito que eu quero, em nome de uma falsa sinceridade. Que não cola mais, gente, não funciona. Meu Deus. É complicado isso. E é muito legal da gente estudar isso, porque assim, hoje a gente falou de 4 sinais, mas ele é presente na vida da grande maioria das pessoas. Quando eu começo a atender, eu identifico, pelo menos um desses, eu identifico na pessoa. Sinais de desequilíbrios mais evidentes são esse: se permitir, justificar, criticar e reclamar. Então, quem tem casa agora pode fazer esse exercício de pensar esses aí, qual que eu tenho propensão a desenvolver e buscar agir contrário a isso. E aí é importante porque, assim, sabendo que eu estou em desequilíbrio a partir dessa análise comportamental, aí assiste o programa que a gente gravou sobre as ferramentas, o que eu faço para harmonizar, o que eu faço para arrumar casa. Quais são os antídotos para isso? Maravilhoso. Tem os quadros da Adriene aqui, as entrevistas da Adriene aqui no programa também. Aí você pode acessar também o nosso canal no YouTube. Se tiver dúvida, pergunta pra gente no nosso Instagram, a gente manda o link, daí fica mais fácil para você acessar também. Adri, preciso te agradecer, obrigada, tá? Obrigada a vocês. E espero que ajude bastante. E que as pessoas possam olhar para o desequilíbrio, não de forma que permite, mas com forma de alertar e se curar e intervir nesse processo e não aceitar. É porque a gente não nasceu para isso. A gente nasceu para estar harmônico. É harmônico com a gente mesmo, com os outros, com o ambiente, com o planeta. É muito mais bonito. Maravilhoso. Obrigada. Obrigada Venha mais a você. Vezes. Venho sim. Que delícia, gente.